Sejam muito bem-vindos ao TV Moda Avante. Esse programa é feito especialmente para você que, assim como eu, ama moda e as infinitas histórias que ela pode percorrer. Acho que vocês já vêm ouvindo, né, esse traço. Esse programa é uma parceria da Casa de Vovó Dedé com o Cindy Roupas. E, mais uma vez, estamos com convidados aqui ilustres. Hoje, uma convidada incrível, Raquel Medeiros. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar esse convite incrível, tá? Eu que agradeço, Thaís. Você sabe o quanto que eu lhe admiro, né? E agora, mais do que nunca, um projeto como esse. Muito feliz em fazer parte. É muito bom te ter aqui. Você sabe também, né, que essa admiração é recíproca, né, Raquelzinha? Há muitos anos. Muitos anos. A gente estava comentando aqui nos bastidores, né? O tanto de tempo que faz que a gente se conhece. E reencontrá-la, maravilhoso mesmo. Raquel, sempre a gente pergunta, né? Normalmente a gente quer saber a tua história, a gente quer se inspirar. E olha, eu sou muito suspeita para dizer o quanto a gente tem para se inspirar com a sua história. Mas a gente sempre começa aqui, por lei, o porquê na moda. Então, conta pra gente, né, de tantas profissões para escolher, tantos caminhos para percorrer, por que escolheu a moda? Olha, dizer isso é bem complexo, né? É uma pergunta linda para começar, né? E assim, é tão complexo, a resposta é tão complexa quanto a pergunta. Começar na moda, na verdade, eu sempre falo na minha vida que as coisas vão acontecendo, os caminhos vão surgindo e eu vou olhando se aquilo ali é o meu caminho e eu vou. Então, quando o caminho flui, é porque é ele. E eu sou cristã e aí eu acredito muito em Deus, então Deus ele vai me dando os sinais, se for aquilo, eu vou, simplesmente vou. E a moda apareceu na minha vida, não era a minha primeira opção, de faculdade, por exemplo. Só que desde a infância eu sou moda. E minha mãe, uma psicóloga que aplicava testes vocacionais e sempre dizia, filha, vai para a moda. E eu achava moda, naquela época, assim, meio absurdo de se fazer uma faculdade. Aí, como eu era aquela pessoa que estudava muito, não sei o quê, e aí fazia uma turma olímpica, o que o pessoal fazia? Vai para a medicina, vai para a medicina. E a minha primeira opção foi medicina, porque era aquela menina que estudava muito, bolsa no colégio, não sei o quê. Só que aquilo ali não era a minha realidade. Aquilo ali não era para mim. Aí me levaram para uma aula de anatomia, eu lembro como se fosse hoje, e ali eu, não é isso. E, lógico, é evidente que a faculdade de medicina não se resume a isso, porém, um sinal que me disse. E o que aconteceu com a moda foi que eu ouvi minha mãe, né? E aí eu sempre transformei roupa. O que eu não conseguia ter, eu transformava para ter. E eu tinha uma mãe que eu dizia assim, mãe, eu quero, sei lá, um tênis da Barbie. Ela, filha, o da Barbie, esse original aí eu não vou poder te dar. Mas eu tenho esse tênis aqui tão parecido quanto. E aí eu comecei a experimentar os primeiros efeitos visuais de marca e de produto na minha própria infância. Porque minha mãe me ensinava muito isso. Então, o que aconteceu? Aí eu loucamente fiz psicologia, a primeira opção. Isso tudo fugindo da moda. Depois eu fui para a Federal Engenharia e fez 2 anos de engenharia e disse, gente, não é isso, e pedi optativas na moda. E ali, lógico, é evidente, como era para ser o meu caminho, eu amei, me apaixonei, pedi para uma coordenadora de lá colocar essas disciplinas e me apaixonei por moda de um jeito que uma faculdade que às vezes tem gente que fica 5 anos, em 3 anos e meio eu me formei, assim, com índice de rendimento acadêmico 93, porque eu amei aquilo. Eu amei, eu me apaixonei, assim, então todos os pontos de contato com moda eu tive. Aí, por que moda? Moda é mudança. E o que é um ser humano sem mudança, né? Verdade. Então, se moda é mudança e esse sistema extremamente complexo de mudança e ciclos que se vão e voltam, eu também sou isso e eu sou uma eterna apaixonada não por roupa, mas por moda, pelo sistema. Incrível. E aí essa paixão veio agora nessa consultoria, né, Raquel? Assim, agora não, né? Agora 10 anos. Eu lhe conheci nas consultorias, né? Que eu acho que foi onde assim acendeu mesmo. Acho que quando a gente está iniciando moda, acho que a gente sempre busca alguém que sonhe junto com a gente, que nos dê uma orientação, um caminho. E eu acho que eu vi muito isso em você. Você é muito luz, você fala, né, com esse ânimo, né, sobre moda. E eu sempre fui apaixonada por moda. E acho que foi aí que veio que deu Eita, não tá saindo, não. Deu match. Deu match, perfeito, melhor ainda. Deu match nessa nossa relação, sim, né? Sim. E aí, Raquel, me conta como foi esse despertar com relação a você passar da consultoria, a pegar a marca, né, do zero, criar a marca do zero, né, como você já vem feito nesses 10 anos, já está há 10 anos, né? Eu estou 20 anos no mercado, 10 anos de limonar.
Nossa senhora, é muito tempo. É muita história, muita marca história, criada, muitas né? mudanças. Mas me conta, Raquel, como foi esse despertar nessa área da moda? É uma pergunta bem boa, eu adoro responder, inclusive. O que aconteceu foi que no meu primeiro semestre eu já fui para o chão de fábrica. No segundo semestre eu ganhava meus bons R$ 200, né? E eu achava aquilo tudo, meu Deus do céu, que diferença do que eu estou aprendendo na universidade para o que se vive na vida prática. E ali, sem saber que eu ia virar uma consultora, eu tive um grande insight. Cara, eu não sei fazer nada, eu sou estagiária, eu ganho pouco, mas uma coisa eu sei fazer, que é organizar. E é uma coisinha desorganizada, é a confecção que eu estou. E aí eu pedi uns quadros, e nesses quadros eu colocava, pelo menos, para saber onde é que o que a gente estava fazendo. Tanto no sentido de desenvolvimento de produto, quanto de produção, quanto do que ia ser clicado ali no marketing, nas campanhas, nos shootings e etc. E esse processo, engraçado, né, virou uma consultoria, mas não era esse o objetivo lá no início. Eu achava que eu ia viver realmente dentro do setor de criação. Tanto é que meus primeiros empregos foi dentro de produto. Eu comecei estagiando em produto, criação de moda, coleção e tudo mais. E nesse processo de criar coleção, foi que eu entendi o marketing de moda, porque eu não conseguia ninguém para fazer uma divulgação plena do que se estava criando no produto. E, consequentemente, a venda não era assertiva, porque aquela informação de quem estava criando não chegava na loja. Não passava de forma correta. Não. E aí, foram 10 anos atuando no mercado. Desde os R$ 200, né, eu comecei estagiário, estilista júnior, estilista sênior, coordenadora de estilo, depois virei coordenadora de produto, que aí eu já estava, sei lá, com 7 pessoas já coordenando. E aí, depois, eu fui trabalhar num jeans, que eu me apaixonei por lá, porque me deu grandes oportunidades. Foi quando apareceu, me formei em moda, apareceu o mestrado na USP, que eu sou mestre em texto e moda, pela USP. Legal. E eu disse, vou. E nesse processo, eu já dava aula à noite, na Faculdade Católica, que hoje não existe mais. Depois, a Universidade de Fortaleza me chamou, junto com mais 3 professoras incríveis, Ana Cláudia, a Raquel Gondim, a Valesca e eu, para montar o curso da Unifor. Então, eu fiz parte, né, de montar o curso da Unifor do zero, de moda. E um orgulho enorme, que é algo que fez 10 anos, eu nem senti passar. Né? Então, eu me sinto muito orgulhosa assim, de ter feito parte, né, também da construção desse curso, mas tudo isso para te dizer que, nesse processo, foi de se desenvolvendo um método. E esse método, hoje, né, as pessoas... Eu quis ir muito na contramão de agência. Eu nunca quis ser uma agência, gerenciar mídias sociais. Eu nunca quis ter um cliente para sempre nesse sentido. Sim. Eu sempre quis e sempre tive o perfil de ajustar. Seja você que tem uma marca, que já está há muitos anos no mercado, seja você que está querendo do zero entrar no mercado de moda, seja para eu montar essa marca com você, ou seja para eu dizer, não monta. Eu tenho muito orgulho, inclusive, de dizer isso, que várias pessoas eu fiz desistir do mercado de moda, porque nem todo mundo está apto para entrar nesse mercado. É verdade. E é um dos pontos que a gente precisa falar abertamente. E aí, Thaís, eu fui desenvolvendo um método, graças a Deus, hoje validado. Graças a Deus, hoje, a gente já apresentou vários artigos em congressos e validados. Hoje nós temos assim resultados. Pelo menos 20% do teu faturamento vai aumentar com a nossa consultoria. E isso, Perfeito. Dados mesmo. Então, onde é que entra a Limonar? E por que virou essa consultoria? Porque eu desenvolvi um método marca, produto e comercial. Então, muita gente, quando olha a Limonar, até uma discussão minha com marketing, o que é a Limonar de fato? Ela é marca, ela é produto, ela é comercial, ela é uma empresa de organização de negócios de moda. Então, ora você vai ver o meu tripé na marca, o meu tripé no produto, o meu tripé no comercial. Porém, eu não pego nenhuma consultoria onde eu não faça os 3. Sim. Uma união. E qual é o grande problema de uma confecção e de uma marca de moda? É a desunião entre esses 3 setores. Quem cria separado de quem divulga não entende muito a marca porque é de uma empresa familiar que tem a marca mais na cabeça do que fora, e o comercial que se entrega uma coleção e desvende. Nossa, muito isso mesmo. E a gente entra, o nosso método é tripé. A gente vai fazer uma liga entre os teus setores. E, lógico, é evidente que, para esse processo acontecer, você vai precisar que os profissionais certos. Então, durante a nossa consultoria, sim, alguns profissionais são admitidos, outros se sentem até... Não faço mais parte disso. E está tudo bem também, né? Eu sempre falo que toda consultoria deve trazer um desconforto. Né? Se não traz, é porque não trouxe método, né? Ela não foi feita da forma correta. Ou então, você tem uma cultura já tão bacana que os profissionais que estão lá vai dar certo, e acontece várias vezes. Mas, às vezes, tem esse desconforto porque é um método novo.
Mas é assim que se construiu a consultoria. A consultoria é um dos pilares, né? Hoje a gente tem consultoria presencial e consultoria online. Então, a gente atende o Brasil todo hoje. São 40 empresas que passam por ano na Limonar, em média. E é isso, assim, a consultoria ela entrou como esse guia dentro do método da Limonar. E eu fico muito orgulhosa, porque a Limonar ela vem de uma sigla, né? Linguagens, moda e narrativas. É uma sigla do verbo do limão. E é exatamente isso a proposta. Assim, você tem um limão, eu tenho outro, a gente vai fazer alguma coisa aqui junto. O limão sozinho, ele é ruim, né? Ele é azedo. Mas o limão com alguma coisa, ele é sempre massa, ele é sempre maravilhoso. Então, eu sempre falo que uma entrevista como essa, sem suas perguntas, eu não vou conseguir, né? Sim. Sem a nossa troca. Da mesma forma, um cliente meu. Se ele não acreditar no método, não é... Por isso que sempre tem, às vezes, uma reunião antes. Porque nessa reunião a gente fica sabendo se realmente você está interessado no método. Por quê? Porque eu realmente quero que as pessoas que desenvolvam comigo aquele trabalho, elas é igual a terapia. Se você está no comportamental, você está lá sabendo o que é o terapeuta comportamental. Se você está lá na psicanálise, você sabe o que é a psicanálise. Se você está na psicanálise, mas por que você está me perguntando isso? Mas por quê? Você acha mesmo que você tem que perguntar para a minha infância? Mas você... Aí você não entendeu muito o método. Na Limonar, lógico que é evidente, estou fazendo comparações só no nível didático, na Limonar da mesma forma. Se não acreditar no nosso método, é muito complicado a gente ter que explicar o que a gente está fazendo. Então, antes, a gente tem que entender se você vai realmente ser aquele cliente que vai estar tranquilo para aquele método, entendeu? Sim, perfeito, incrível. Muito, muito bem claro, explicadíssimo. Mas, Raquel, assim, nesse período, né, de Limonar, 10 anos, acredito que foi nesses outros 10 anos que já tinham se passado que você viu essa dificuldade, né? E era isso que eu ia lhe perguntar, qual é a dificuldade que você vem encontrando, principalmente nas marcas aqui, né? A gente até estava falando também em off, que tem muita marca rica, né, aqui do Ceará, marcas cearenses incríveis, mas nesses 10 anos de consultorias, né, o que é que tu vem vendo muito, até mesmo do zero, sabe? De onde vem esse despertar do empreendedor, né, de querer fazer e tudo mais, até fazer realmente acontecer? Nessa soma, qual é a maior dificuldade que tu vem encontrando deles? Ô, Thaís, há muitos anos, desde que eu comecei, eu falava uma frase que hoje ela faz até mais sentido para as pessoas, que é primeiro uma marca, depois um produto. Muita gente começa, principalmente pelas questões familiares e também pelo o ato do fazer. É comum na moda que eu saiba costurar e eu vá fazer produto. E eu começar uma marca de moda a partir disso. É muito comum. É e verdade. está tudo bem. E que bom por isso, porque é uma forma da gente, nesse país, de tão difícil, né, de situação, você ter ali um fazer e conseguir transformar isso em moda, em marca. E está tudo bem você ter um produto e transformar em marca. Quantas marcas começaram de produto? Isso. Porém, mesmo essas marcas que começaram de produto, a concentração para agora é entender que marca você tem nesse momento. Porque muita gente fala assim, mas eu quero é preço mesmo, então eu não preciso de marca. E está aí a Shein provando que não. Porque mesmo com valor baixo, ela entra com esse brand, ela tem uma inserção dentro da geração Exato. Z, ela sabe que proposta de imagem ela tem. Então, mesmo que, no mundo que a gente está, a gente queira trabalhar com preços mais baixos, inferiores e qualidade até duvidosa, mesmo que seja isso, a gente também precisa se entender como marca. Então, a dificuldade que eu vejo, respondendo a tua pergunta, é a marca se entender, de fato, como marca, antes de querer empurrar a mercadoria. Muitas e muitas empresas, principalmente as empresas que vêm de um tempo já mais assim, de outros métodos e tal, elas têm uma ânsia de vender no sentido de produzir. Se eu produzo mais, eu vendo mais. Inclusive, é algo que eu tento tirar da cabeça do empresário. O estoque fica parado, enfim. Óbvio que o nosso objetivo é ter um volume vendendo. Sim. Né? É isso aí o sonho de todo mundo. Porém, antes de produzir, existe a demanda, existe tua marca, existe o teu preço, existe como esse público te entende como marca. Então, se o teu público não enxergou uma camisa sua a R$100, por que que você produz uma camisa com aquele tecido, com aquela dificuldade, daquele formato, para ser R$100 se ninguém vai comprar e não te valoriza daquele ponto? Então, a primeira análise que precisa ser feita é uma análise de marca. Sim. Se eu tenho uma marca que eu consigo precificar aquela mercadoria naquele valor, aí sim o produto já nasce
com aquela média de preço que eu vou ser valorizada. Ah, Raquel, isso é fixo? Óbvio que não. Porque ao mesmo tempo que você vai valorizando e investindo nessa marca, tendo esse branding mais coerente na cabeça do consumidor, mais a gente vai fazer um trabalho de produto onde você vai ter um crescimento. Para isso, a gente desenvolveu um método dentro de coleção, de preço, Legal. mix de preço, que foi um trabalho até que a gente apresentou ano passado, foi em São Paulo? Foi em São Paulo, no Colóquio de Moda, que é sobre precificação dentro da coleção, mix de preço. Muito engraçado, porque, às vezes, a gente acha que criar uma coleção ela é baseada nos elementos de estilo. Ah, eu vou colocar aqui esse produto e tá legal. Só que muitas pessoas não sabem é que antes mesmo de ter um mix para o setor de estilo, a gente precisa ter a empresa que entende daquele valor. Então, se você vai, por exemplo, para o mercado, sei lá, uma padaria, você sabe que tem um pão lá, que é um pão carioquinha, o mesmo pão carioquinha tem ele integral e o mesmo pão carioquinha tem ele, sei lá, com uma cobertura lá, não sei o quê. Então, você tem 3 tipos naquele pão que pode ser que mude o preço do pão. Na moda, a gente tem dificuldade de enxergar essa precificação interna, entendeu? De tipo de produto, da tua marca. Então, olha que doido. Só aqui eu falei de 3 pontos, Isso. marca, produto e comercial. Então, uma coleção, ela tem marca, produto e comercial. A venda tem marca, produto e comercial. E o próprio produto tem os 3. Então, quando eu vejo uma equipe, por exemplo, de marketing, que não está no início do processo, ou quando eu vejo a equipe de produto que não se preocupa com resultados financeiros e previsão de faturamento e custos, etc., e mix de preço também, e um comercial que não entendeu aquilo que recebeu e viram tiradores de pedido, eu não vejo que a culpa é de cada profissional desse. Pelo contrário, eu vejo que se você entende cada empresa com o seu método particular, intransferível, aí sim você vai ter um grande sucesso ali, Consegue sabe? Então, abranger. eu acho que, te respondendo, a grande dificuldade é o enxergar que a moda não são vários setores trabalhando separadamente. É, porque tem muito isso, né? Parece que vira uma competição interna. Parece não, vira uma competição interna, né? Vira. Fica muito difícil. Vira, e você falar essa frase é maravilhoso, que é sinal de que você trabalhou mesmo, você sabe como é. E aí, quantas vezes, Thaís, o meu papel é um papel de conciliação entre os setores. É uma psicóloga, né? Entra uma... Eu não posso dizer isso por exercício legal da profissão, porém vira quase isso, assim. Eu sou a liga. E às vezes essa liga, infelizmente, vai deixar alguém, será que eu vou conseguir? E consegue, né? Eu acho que por exemplo, um designer de moda hoje, que nossa, quando eu entro numa empresa, eu digo, você não tem um designer, você não tem um estilista, a nossa meta vai ser você ter. Tu disse que de Quando não a pessoa ter, não a pessoa tem. não tem mesmo o profissional, é isso? Várias que não tem um estilista, não tem um designer. É sério, Raquel? Várias, infinitas. E aí, a minha meta com essa empresa é possuir o setor. Sim. Porque, e aí é culpa do empresário que não tem? Não, ele conseguiu crescer sem ter aquele profissional do jeito que foi. Com certeza, Só sim. que quando ele experimenta o método, que ele entende que ele vai precisar de uma coleção, pensar tanto. Eu escutei uma frase esses dias, foi muito engraçada. Foi assim, cara, e que horas eu vou dormir? Aí eu, Não sim, vai. eu não sei, mas o método de uma coleção precisa de todos esses pontos, né? Porque o criar, né? E assim, algumas pessoas, é muito doido, né? Eu escutei uma pessoa dizer assim, mas é porque a Raquel Medeiros, ela acha que primeiro tem que criar para depois comprar o tecido. Só que o tecido tá difícil de comprar. E como é que faz isso? Lógico que você tem que criar antes. Quando eu falo da criação vir antes, da compra de tecido, isso aí também é um negócio interessante, é porque, por a gente não ter uma antecipação, eu falo até antecipação mínima dentro desse cronograma, a gente passa a comprar primeiro para encaixar. E esse encaixar do jeito que dá, falta um plano de ação da coleção. Então, eu falo muito mais em plano de ação agora do que de vias e fatos, você ter até os detalhes daquele produto. Sim. Porém, você precisa entender quantos drops, quantas peças, que mix, quantos vestidos, calças, blusas e tal por mix. Você precisa, porque isso é informação que não é do designer, é da empresa, é da venda, é da OTB, né, Open to Buy, né, da gente entender quantas peças venderam, o que é que tem no estoque e tal. Entender mesmo a marca, né? Qual é o público da marca. Isso mesmo. Pra... O que está acontecendo nessa marca, né? Falta muito esse dado. E aí a gente fica nesse processo de enxergar que o designer, sem culpa nenhuma, está tendo que desenvolver da cabeça dele um mix, entendeu? Então, tem muita coisa envolvida ali que a gente precisa parar e dizer assim, gente, vamos lá, não é que está tudo errado, está tudo certo, porque até fala, a pessoa chegou até aqui dessa forma, só que do ponto de vista, que é o que a Limona valoriza, negócio, a gente precisa olhar para todos os pontos. E eu sempre falo, Thaís, que é assim,
Uma dessas dificuldades, que aí dá várias respostas, viu, essa tua pergunta. Tô aqui... Não, eu tô aqui... Tu me disse pra eu parar, viu? Não, tá maravilhoso. Pode continuar, tá maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, é assim, ó. Muita gente, quando olha para isso, diz, tá tudo errado. Não, não é que tá tudo errado. Sim, eu ia falar da Limonar. Dentro da Limonar, nenhum dos 3 pilares funcionam sem faturamento. O nosso interesse é faturar e lucrar. Porque na moda existe uma diferença muito grande. Estou faturando tantos milhões. Quando eu entro, quanto tem de tecido naquele mês, a gente não sabe aquele tecido foi para que mês, né? Para quanto tempo, Então, assim, eu sempre estou com um consultor financeiro, agora eu estou com o Carlos, meu muito parceiro, assim, a gente está fazendo várias marcas juntas, assim. Muitas vezes a consultoria começa, primeiro encontro no diagnóstico, eu já digo assim, ó, a consultoria está fechada, mas aqui eu entrei num lugar que eu tenho medo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma parceria aqui, com um cara maravilhoso, essa parceria, ele me indicando, eu indicando ele, é desse jeito. Legal. Carlos, vá e você vai me dizer a condição que esse cliente tem disso, você vai me falar, e outros tantos profissionais, sabe? O Carlos é um que eu estou fazendo agora, muitos clientes, porque, graças a Deus, é um cara humilde e sério e tal, eu estou amando, mas eu estou comentando dele porque ele está agora em 3 ou 4 clientes meus, até clientes anteriores, e é assim, Carlos, o markup aqui está correto, a gente tem como trabalhar isso daqui, eu tenho essa verba de marketing para trabalhar, me mostra aqui como é isso daqui, Raquel, aqui tu só pode ir até aqui, isso aqui está correto, vem para cá. Bacana. Então, a gente tem uma segurança dentro do que a gente se propõe, que é a previsão de faturamento, toda a coleção é baseada em isso que a gente precisa para faturar, esse aqui é o custo, e agora análise de resultados. Perfeito. Então, quando a Limonar entra... eu acredito que até essa seja, Thaís, a grande virada da Limonar esses anos todos, assim. É o fato da gente se preocupar com o resultado. Então, se você me perguntar qual é o meu maior prazer nisso tudo, desde a minha graduação até o meu mestrado, é enxergar a moda como um grande negócio. Sim. Primeiro porque existe, sim, a visão estética, e isso é o que eu mais faço criando marcas, né? O branding, a gestão de marca, o visual da marca, as coleções. Porém, sem resultado, essa marca nem está no mercado mais. Meu interesse é que ela permaneça. Então, é financeiro. Então, a consultoria da Limonar hoje, todos os 3 pilares, nosso método é embasado em previsão de faturamento, análise de custo e lucratividade. Perfeito. De nada adianta a gente estar produzindo muito e liquidando coleção o tempo todo. Entendeu? Então, a nossa ideia é, até quando eu diminuo, é já pensando dentro desse processo financeiro que a gente diminua para vender tudo, para vender mais, para atingir uns 80%, né? Eu chego em marca que está ali com a coleção inteira mensal, com 40% de venda. Então, por que mensal? Entende? Sim. Se vai sobrar 60% de uma coleção. Ah, mas aí se é um varejo, ele demora ali 3 meses e tal. Não, aí sim a gente vai ter que ter um entendimento se essa coleção que está entrando está puxando coleções anteriores, e aí sim dá para ter um balanço. Porém, eu tenho muito interesse em saber da coleção vigente. Então, a análise de resultados é sempre entre coleções que a gente vai... o histórico, né? O histórico, que dia foi, ciclo de vida do produto mesmo, de que dia que ele foi desenvolvido e divulgado até o dia que ele zerou e que peças foram essas que zeraram e tal. Porque moda é mudança, tem que ter ciclos, né? Raquel, ocorre de alguma marca que você entrou, não sei como é que você vê isso, a Limonar em si, né? O processo de bazar, questão de descontos, como é que acontece isso? Assim, quando tu chega numa empresa, né, tem muita peça parada, enfim, como é que vocês vão fluindo dessa forma aí? Eu amo essa pergunta, sabe? Aliás, todas, né? As perguntas, é maravilhosa. Thaís, isso é muito pertinente. Tudo isso é o calendário. A Limonar, um dos primeiros passos ali, eu não gosto muito dessa coisa de passo a passo, mas existe um método, né? Então, assim que a gente entra em contato com o cliente, a gente vai estudar o calendário anual. Legal. O calendário anual da moda, ele permite a gente alguns saldos. Às vezes ali por janeiro, às vezes por junho, para liquidar o inverno, certo? Esses 2 saldos, eles são dentro de calendário. Existem outros que a marca vai analisar no seu ano. Por exemplo, agora já era a hora de todo mundo ter de 2026, né? Porque o carnaval está aí. Exatamente. Então, na moda, a gente já tem que ter o do ano que vem. Para a gente entender a produção desse ano. E aí, eu sempre falo assim, ó, tem os saldos do ano, e aí entra também uma Black ali em novembro, Black Friday, então vai ter ali, vamos colocar o de janeiro, 3 saldos, junho, né, em média. Liquidando o inverno e mais ou menos o da Black Friday. Ok, Raquel, posso inserir saldos, liquidações ali no meio? Pode, desde que você faça isso de forma pensada para a sua marca. Que aí entre os bazares que as empresas fazem, às vezes até de forma personalizada. Para mim é importante março, porque depois que acaba o carnaval, eu fico sem vender. Então eu jogo, mesmo não estando às vezes no calendário, eu jogo ali um março, eu coloco um bazar de fábrica e etc.
Você pensou naquilo. O que não se torna interessante? E aí sim, quando a marca está nesse processo, a gente precisa dar uma pausa e ter uma reunião realmente de planejamento total. Quando eu digo total, é total. É assim. Nós estamos, entrei e a marca está em constante liquidação e saldo, liquidação e saldo. O que acontece com essa marca? Primeiro, perguntas, será que, por ela estar o tempo inteiro em liquidação, o cliente paga o valor apenas de quando ela está em saldo? Esse é o primeiro ponto. Então, se é R$100 o teu produto, tu só consegue vender ele por 60 numa promoção, o teu valor de marca é 60 para aquele cliente. Uhum. Então, me chama muita atenção estudar esse cliente que está o tempo inteiro em promoção. O outro fato é que, às vezes, você entrou nesse loop infinito de promoção e você fez com que tua marca nunca mais... Paladar não retrocede, né? É verdade. Uma vez que a gente comeu filé mignon, a gente pode até comer uma carnezinha dura ali de vez em quando, mas você sabe o que é bom. Exatamente. Né? Sempre vai estar... Eu sempre falo, quando a gente entendeu que um carro de maçaneta era mais complicado do que o carro de elétrico, a gente nem lembra mais como era o outro. E agora, só em falar, né? A gente diz, vixe, a gente pode até fazer isso, porque você pode ter um carro que tenha esse tipo de maçaneta, mas você sabe o que é mais fácil. Beleza. Pensando assim, é igual ao cliente. Uma vez que ele bate na mesa, fazendo zoada aí para o nosso microfone. Uma vez que você entendeu que o paladar não retrocede para o cliente, você entende que uma vez que você tem uma qualidade legal, você tinha uma marca bacana, e você está toda hora em liquidação, oxe, ele vai esperar. Eu esperaria. Entendeu? Eu esperaria. Poxa, está 300, mas eu vou conseguir por 150, a marca dos meus sonhos, só que... de tanto você esperar a liquidação, na tua cabeça, tu nunca mais vai valorizar aquela marca. É igual relacionamento. É verdade. Uma vez que você abdica de você por causa do outro, nunca mais aquela pessoa vai te valorizar do fato que você é. Eu adoro comparar com a vida pessoal. Adoro. É isso mesmo. A marca do mesmo jeito. Faz mais sentido, saber quando você compara com a vida pessoal, com certeza. A pessoa começa a entender melhor. Entende então, melhor. se a tua marca era incrível, tu vendia um produto a R$300 de forma fácil, e por uma questão mercadológica que a moda passa, óbvio que a gente passa, econômica do país, você agora entendeu que na liquidação você vendeu volume, você está perdendo a chance de entender de lucratividade. Porque uma coisa é você vender a 100, porque precisa vender a 100 dentro do teu markup, dentro da tua lucratividade. Outra coisa é você fazer um desconto ali, toda hora, porque quer zerar. E aí, o que é que você faz com isso? Me coloca como consultora a te questionar quantidade e preço. E marca. Nós temos 2 caminhos aí. Ou a gente vai melhorar a tua marca, para que realmente você entenda que aquela é a tua valorização, ou você fez um trabalho tão complicado, entrando nesse loop infinito de liquidação, que a gente sim pode te reposicionar, mas eu vou te reposicionar já com aquele preço que as pessoas te entenderam. E aí está tudo bem também para isso, né? Porque agora é o seguinte, se o paladar não retrocede, tua marca agora é entendida assim. Então, dá para melhorar essa marca ainda? Dá, mas é um processo lento, é um processo complicadinho, mas dá certo. Então, pensando nisso, conselho, calendário. Você pode ter o seu próprio bazar, você pode ter o seu próprio saldo, você pode sair do mercado e do calendário. Mas saiba que você não pode estar toda hora. Até porque, gente, assim, o cliente de liquidação, ele é maravilhoso. Porque o cliente de liquidação, ele deveria ser aquele cliente que não tem condições ainda de comprar a tua marca, por exemplo, no preço cheio, nas coleções cheias, mas te deseja tanto. Tá tendo aquele gostinho, né? Que tendo aquele gosto. Ai, vou experimentar, né? Como é e tudo mais. Até acho que teu cliente corriqueiro pode ir na tua liquidação. Acho. Mas normalmente não. O que é uma liquidação? Aí, respondendo agora, o que é uma liquidação legal? Uma liquidação onde tu não tem uma grade enorme. Por exemplo, essa minha camisa. Tem um P que sobrou. Tem um GG. Não a grade inteira. Quando tu tem grade inteira dentro de uma liquidação... Lógico, é evidente que isso pode acontecer com uma peça que realmente não fluiu. Não foi, né? Né? Uhum. Mas com a coleção inteira, tu tá mostrando que nada teu vendeu bem. Entendeu? Então, eu quero um P, tem. Eu quero P branco, tem. Eu quero P preto, tem. Da mesma referência. Então, opa, essa marca não está vendendo. Então, aquele imaginário de moda, de mudança, de eu tenho que pegar porque vai zerar, de desejo, de exclusivo, acaba você não tendo mais porque você se colocou nesse papel. E para completar, ainda não está tendo a lucratividade necessária, porque você está liquidando algo que muitas vezes você está só empatando ou perdendo. Muitas vezes perdendo. Sim.
Isso que você falou lembra muito uma das marcas que eu acompanho muito, a Twice, que é aqui também de Fortaleza, e ela fala muito. Maravilhosa. Ela dizendo, gente, se eu não me engano, é só uma vez que ela faz liquidação por ano, é alguma coisa assim, e ela diz, gente, é apenas... tem alguns, tipo, prêmios, né? Ano da Twice, ou algo assim, né? Mas ela diz muito que o bônus, né? A questão do preço, do valor, da porcentagem, às vezes ela bota só 10% de desconto, né? Nenhum saldo, enfim. É mais para os clientes novos terem o gostinho de ter e provar e saber que a qualidade é boa, que o material é maravilhoso, para virar, né, se tornar um possível cliente. Sim. Né? Então, é muito isso, acredito que tem muito isso. Sim. E aí, Raquel, com relação ainda para o saldo, né, que era sempre uma dúvida que eu tinha muito, acho que é algo que muita gente tem. Quando você bota, né, faz essa questão do saldo e tudo mais, e você chega na empresa, né, com essas liquidações, enfim, e a empresa, não é esse perfil de cliente que eu quero. Não é, ela foi por um caminho sem muita, né? Aqui está dando certo, aqui está vendendo, e às vezes está vendendo, mas não tá lucrando, Sim, né? sim. E aí pegou uma clientela X, realmente o ticket médio é X e, Raquel, te chama, Raquel, não é isso que eu quero. Eu quero um patamar maior. Já aconteceu de algum cliente assim? Já. Você acha que, assim, em média, quanto tempo, sinceramente, assim, para... E o pior é que aí a resposta é muito doida, né? Consultor sempre vai responder, depende, né? Não, claro. Porque eu já fico, olha que doido, é tão maluco o método que eu já fico, é igual força, é igual a massa vezes aceleração. Você quer saber os dados, tá entendendo? Sim, sim. Você quer entender os dados para poder te dar uma resposta mais coerente. Mas se eu puder te dar uma resposta de uma forma geral, às vezes, a ideia é ter outro nome, é ter outra marca. Várias vezes. Várias vezes. Porque não é que não tem como, é porque... Gasta uma energia grande, Tu né, imagina Raquel? se de uma hora para outra, eu tô aqui do jeito que tu tá me vendo, de uma hora para outra, amanhã eu apareço completamente mudado, o cabelo bem aqui, muito louro, e não sei o quê. Não que isso seja ruim ou sim, bom, tá? sim. Mas só dando um exemplo para a gente entender didaticamente. Completamente mudada, cheia de não sei o quê, tarará, tarará. A confiança em mim, ela diminui no sentido de... Por que muda tanto essa criatura? Uma hora ela está assim, outra... E eu estou falando de parte física, estética e etc., né? No sentido de cabelo e não sei o quê, mas podia ser outras coisas. Sim, até sim. personalidade. Então, a pessoa perde a confiança. Ou não acredita. Então, não adianta você pegar uma marca que já chegou num processo ali, né, interno do consumidor dela e dizer, vamos mudar. Então, em alguns casos, e não são poucos, tá, Thaís? A pessoa vem para um rebranding e eu, naquela minha análise junto ali da Limonar, e entra e vai, e eu digo, não. E muitos processos, muitas análises de venda, análise de resultado, pesquisa com o consumidor, aí a gente não, sabe? A gente tem que ter muita certeza do que a gente faz, né? Porque as pessoas dizem assim, nossa, é muito perigoso. Não, quando a gente tem método, não se torna perigoso, não, certo? Não se torna. O que se torna é demorado você dar uma resposta. Agora, eu vou te dizer, existem casos de reacender ali, existe. Porém, muitas vezes não é algo que está aqui e vem para cá. Sim. Muitas vezes é um realinhamento do que eu já tenho, como se estivesse melhorando. Um corte de Um cabelo. upgrade, né? Entendi. Sem mexer muito com esse imaginário do diretor que está vendendo por R$10, vai vender por 1.000. Entende? Mas ainda assim dá para fazer uma bela construção. Porque Entendi. quem manda nisso é o produto de maior valor. As pessoas acham que você vai fazer isso com a empresa inteira. Mas quando eu tenho uma coleção e eu tenho a chance de ter um produto lá dentro, daquela coleção bem construída, que ele é um produto de maior valor, eu vou sentindo se esse consumidor vai voltar para a marca. E aí, realmente, daria um tempo, né, 2 anos, 1 ano. E tem marca que tem respostas absurdas, porque você consegue fazer esse reposicionamento e alguém entendeu ali. Sim. Mas não é algo da água para o vinho, entendeu? Impressionante. Não é. Eu tive um cliente que a gente fez uma consultoria 5 anos antes, e naquela ocasião eu havia dito, mudança de nome no diagnóstico. Não tenho coragem, mesmo com todos esses dados, ela acreditou, viu o projeto e tudo mais.
E aí, quando foi, depois de 5 anos, me contratou de novo. E aí, ela enviou um áudio, nem era para mudar o nome. Era, Raquel, eu quero um trabalho de novo na marca. Aí você vai querer 1000 trabalhos nessa marca. A gente precisa mudar o nome. E a gente fez um processo incrível, de muita confiança. Ela conseguiu. Mudou o nome. Graças a Deus, resultado maravilhoso. Mudou o nome, mudou tudo. E justificando para o cliente vários aspectos importantes dessa marca. Perfeito. E ela teve um resultado bem legal. E eu sou muito orgulhosa desses resultados que a Limonar vai tendo, sabe? Porque Sim. realmente não é que adivinha, né? Óbvio, é evidente que eu sou totalmente guiada pelo dom do Espírito Santo, mas é muito estudo, muitas madrugadas, muita análise de resultados, sabe? Muita parte técnica. Eu sou um amante da pesquisa. Então, você é uma mente, eu estava até falando, né, que o Paulinho era uma mente inquieta, mas você é uma mente inquieta, né, Raquel? Assim, desde que eu lhe conheci, você sempre buscando inovações, melhorias, capacitações, assim, né, cursos que você coloca, né, na Limonar, alguns Estou até cursos. devendo a parte de cursos presenciais esse ano, porque, graças a Deus, nesse sentido, não está dando tempo, sabe? Por conta das consultorias. E agora, como eu sou embaixadora da Start, WGSN, a gente tem vários projetos juntas e vai sair muita coisa boa. Inclusive, bacana. Em breve, a gente vai divulgar já para vocês, né, Duda? Maravilha! Um aulão que a gente vai ter aí online. E a gente já vai divulgar, e vai ser bem legal, porque essa dobradinha de pesquisa de tendências, né, que é algo que eu sou muito fascinada dentro do método. Não adianta a gente ir para uma coleção sem saber o que é que, de fato, a gente está ali esperando do mercado, né? Então, muita gente pula essa fase. Então, a importância da Limonar se unir com essa grande plataforma foi isso, né? Da gente estar junto. Incrível. Eu estou apaixonada, assim, porque a gente troca muito. Hoje eu dou ideias para eles dentro da plataforma, eles trocam comigo. Eu insiro dentro da metodologia clientes que assinam a Start, eu insiro dentro do processo a própria Start. A gente tem pastas lá dentro já trocando. Então, melhorou, assim, muito os processos da Limonar. E óbvio que a gente veio amadurecendo, né? Eu vinha de uma empresa completamente... A base da Limonar foi muito centralizadora, porque a Limonar era eu. Né? Então, a Raquel dava palestra, a Raquel ia para a consultoria, a Raquel não sei o quê, a Raquel... Ainda hoje, a Limonar é muito eu, a minha figura. É uma empresa de consultoria, então ela tem um nome, ela tem um brand, ela tem toda essa questão, mas ela depende muito de mim, né? Porém, hoje, graças a Deus, a gente tem grandes parceiros, senão não dava conta. A gente tem grandes parceiros. Então, eu tenho um grande parceiro de agência de identidade visual, um único, um grande parceiro de agência, um grande parceiro de marcas e patentes, um grande parceiro financeiro, um grande parceiro de contabilidade. Então, assim, eu não tenho muitos parceiros. Eu tenho aqueles que eu acredito, que entendem meu método. Assertivos, né? Que entendem o método e dá para a gente ter uma troca. Quando eu digo assim, fulano, essa empresa não é isso, é aquilo, ele já entende. Então, foi uma virada para a Limonar enorme, porque muitas vezes eu ficava nessa dependência total ali e tal, e como empreendedora eu apanhei nesse sentido, né? Mas eu acho que foi uma grande sacada a gente entender a Limonar como uma organização de negócios e fugir do mercado que estava indo todo mundo para o mesmo lugar. Limonar nasceu de um curso de marketing de moda, que, na verdade, eu não era só o curso de marketing de moda, eu já era essa mulher plural. Mas no que eu me divulguei em marketing de moda, muita gente tem a percepção da Limonar apenas dentro do marketing. Só que não só que não se trata de um apenas, porque o marketing é a grande figura. É do marketing que sai produto, é do marketing que sai venda, é do marketing que sai tudo. Isso. Então, hoje, graças a Deus, depois de 10 anos, já se entende que a Limonar não é uma agência, né? A gente não tem, sei lá, um estúdio, não, a gente indica o estúdio. A gente não tem... Isso nem tanto, assim, mas a gente não está mais dentro das campanhas de vias e fatos, a gente é o estrategista. Então, hoje a gente atende clientes assim, de forma fixa, alguns, muito pouco. Eu não tenho esse perfil de ter tantos clientes fixos, porque eu gosto de ir mesmo. Eu não gosto de terceirizar essa parte. E a maioria são os nossos clientes dos nossos encontros, que aí tem começo, meio e fim. E aí, se o cliente quiser outro assunto, ele contrata a gente com começo, meio e fim de novo. Entendi. É isso. E, Raquel, ainda nessa questão da produção, né, da consultoria mesmo, você falou muito do tripé, né, que eu achei sensacional. Fora a questão financeira, o que é que você acha que é primordial em cada ponto desses 3 pilares? No marketing, você tem um projeto de branding. Certo. Muita gente tem um nome e não tem um projeto de marca. Ah, Raquel, mas eu já tenho uma marca há 20 anos. Opa, aí é que é bom mesmo fazer um projeto. A gente precisa de aí que projeto. Tem história, né? Para trazer para... É legal tu dizer isso, porque assim, às vezes essa empresa que tem 20 anos no mercado não contou sua história, né? Então, isso mesmo. E é isso que traz a raiz, né,
Os pilares, até a forma que você responde no WhatsApp, Isso, os emojis que vão ter, que não vão ter, entendeu? Com certeza. Então, assim, tua voz de marca, teu cheiro, o arquiteto que vai projetar a tua loja, ninguém fica confuso com nada, entendeu? Porque, assim, quando a gente monta os projetos, né, de marca, a gente tem os parceiros, né, sei lá, de arquitetos que a gente gosta e tudo mais, aí, Raquel, o que é que tu acha disso aqui? Gente, ó, eu não sou arquiteta, mas realmente ficou com uma pegada muito masculina. Eu preciso de feminilidade aqui. Aí, total! Então, assim, você trocar com um profissional muito mais experiente que você naquela área, mas você está no seu lugar de fala, falando aquilo e trocando, muito importante. Mas eu só consigo dizer isso se eu tenho um projeto. Porque senão, como que eu vou dizer que é aço ou é madeira? Quem é a marca, né? O que é que a marca vai passar? Qual é a essência que a marca vai passar? Isso mesmo. Então, o primeiro ponto no marketing é ter um projeto de branding. Se você não tem, contrata a Limonar. Fácilzinho. Ou a Limonar, ou qualquer outra empresa interessante que vai fazer isso para você. Mas tenha, tá? Tenha um projeto de marca, para você entender o que é gestão de marca. Muita gente confunde o branding com identidade visual. Não é. Com você certeza. ter seu logo é importante, seu logotipo, suas fontes primárias, fontes secundárias, sua cartela de cores institucionais, isso é maravilhoso. Porém, a assinatura é consequência do que tu é. Da história narrativa, contada, da narrativa, exatamente. Do que tu é. E assim, assinar Raquel, você primeiro é Raquel, depois você assina, né? Então, eu digo isso. Quem é você antes de assinar para poder dizer se é uma caixa alta, se é uma caixa baixa e etc. Isso no marketing, esse pilar, projeto. Dentro do produto, organização e planejamento. Ausência total, então, eu acho que precisa. A gente chama na Limonar de projeto de produto. Tenha seu projeto de produto. O que é um projeto de produto? Dentro do teu, olha como tudo se liga. Dentro do teu projeto de marca, tu vai encontrar os teus pilares de produto, porque o produto é a tradução da tua marca, certo? Primeiro tu é alguém, depois tu se veste, né? Então, se o teu produto, ele é a base do que vai te expor como marca, que linhas de produto você tem? Então, muita gente não tem esse projeto. Quais são nossas linhas e quais os mix de preço? Então, esse é o segundo projeto que a Limonar entrega. A gente entrega o projeto de branding, a gente entrega o projeto de produto relacionado ao teu branding, então a gente entende tuas linhas baseado no que tu é, né? E lógico e evidente que eu sempre falo, o nosso sonho é entregar projetos e que eles se construam com a marca, porque projeto de moda, seja de branding, seja de produto, que ele fica para sempre, meu amigo, tem uma coisa errada. Porque moda é mudança. Tanto é que eu falo assim, gente, o meu projeto eu vou entregar aberto para a equipe e a gente vai fechar juntos. Aí, quando tem um fechamento, principalmente diretoria, eu quero ter o olhar da diretoria, né? Você vai ver, na Limonar você não vai ver antes e depois. A marca era assim, virou assim nas nossas mãos. A gente vai postar algumas coisas dos nossos clientes, a gente adora publicar e tal, mas não é responsabilidade só da Limonar aquilo tudo que foi criado, é de todo mundo que está ali dentro, principalmente uma diretoria que acreditou. Quem quis fazer acontecer, né, Raquel? Sim, como você falou logo no início, precisa primeiro vir do empreendedor querer. Né? A nossa consultoria é com o diretor. Pois é. A gente não entra para uma consultoria onde a gente vai ter contato apenas com o operacional. Legal. Não, é o estratégico e o tático, porque se a gente vai ter, principalmente com o que faz a gestão geral da coisa, porque, e assim, quando tem 4 ou 5 pessoas na gestão, eu quero um que vai ser o que... Direcionar. A gente tem reunião com 5, com os 4, com os 6, mas quem é que vai estar aqui comigo na consultoria? Eu preciso de um que vai entender completamente todos os passos. Perfeito, sim. E aí, sim, então, dentro de produto, o projeto real de produto, e aí entra mix de preço, porque para cada marca existe o seu mix de preço, seu intervalo também por tipo de peça. O preço tu também já vê dentro do produto. Dentro do mix de produto. A média daquilo que vem muito do benchmarking. Olha como vem da marca, né? Então, você pode ser uma empresa que o seu P1, o seu mix primeiro, né, que é o teu, assim, a tua isca, seja em média de 100. Tem gente que é média de 50, tem média de R$10, de 19, então, assim, depende da marca. Então, o benchmarking é que vai me levar para projeto de produto. Depois do projeto de produto, o projeto do teu comercial, manual e padrão de atendimento. Muita gente não tem. Então, são 3 grandes projetos que a Limonar faz. Por isso que, às vezes, as pessoas... Raquel, a gente queria uma explicação melhor. Aí, normalmente, se tem essa reunião. É tão interessante, Thaís, que durante a minha semana, eu tenho meus clientes e, normalmente, 2 ou 3 que a equipe marca para mim, para eu explicar.
E eu Entendi. gosto disso. Legal. Eu gosto disso. Aí a pessoa diz, poderia delegar e várias pessoas explicarem. Aí não seria a Limonar, seria uma empresa que teve outro perfil de consultoria. A gente E tem nesse- outros patamares. aí. Nesse negócio do comercial, né, que seria, no caso, seria o terceiro pilar, Sim, né? É quando isso. tu tem essa questão da consultoria, das peças, tudo que vocês aprimoraram lá, vocês fazem Perfeitamente. no comercial. A gente acabou de ter uma marca de aluguel, então entra qualquer segmento. Manual e padrão de atendimento é base necessária. E é engraçado, muita gente diz assim, no atacado não dá. Dá. Diferente, mas dá. Dá no varejo, dá no atacado, loja de aluguel, masculino, feminino, infantil, moda praia, lingerie, qualquer segmento. Você precisa ter um manual e padrão de atendimento. Quando você chega numa empresa que você sabe que tem isso, numa marca, numa loja, que você primeiro é atendido por um gerente, que te passa para um vendedor, que sabe como é que vai pesquisar esse estoque, às vezes até de uma forma mais tecnológica, né? A pessoa ou tem um crachá, ou tem uma identificação, ou tem uma plaquinha. Você conhece ali, de vias e fatos, até a hora de você oferecer um café, oferecer um bolo. Existe padrão para tudo isso. Ah, mas não coloca todo mundo numa caixa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é balela que as pessoas não querem treinar. Eu tenho uma cliente minha, de marca local, que eu amo muito a forma como ela treina e tudo mais. E eu sempre estou lá, faço parte ali de alguns treinamentos, de algumas palestras e tudo, e vi a construção do que elas fizeram, assim, foi incrível. E ter aquela empresa ali vendo do começo de tudo até agora é entender quando a gente treina, a gente brilha. Porque o vendedor, o teu PDV, o gerente, os VRs que sejam, supervisores de venda, eles não são apresentados a tudo que está acontecendo no teu universo. Exato. E você quer que eles venham super treinados, não sei de onde, do além, sem ter tido nenhuma Instrução, sabe nem nada. E é jogado. Então, a Limonella se preocupa com esses três pilares. E é impressionante que talvez seja, para gerar a venda mesmo, é o principal pilar que tem que estar. Os três principais que precisa realmente para a venda, né? Para o processo final da peça. E é muita questão de troca de energia, essa questão, se você não acreditar no produto, como é que você vai convencer ao cliente que aquele produto é o certo que você está procurando? Com toda é surreal certeza. isso. E aí, Thaís, o mais doido é que, olha como é interessante, o budget de marketing, o valor que a gente tem para investir de marketing, raramente se coloca esse tipo de investimento. E, para mim, a verba de marketing tem que ser dividida com esses eventos, com esses acontecimentos, com esses treinamentos comerciais. Nem que a gente consiga, dentro dessa verba, entender o que é comercial, o que é marketing, mas, assim, trazer, pelo menos, a estratégia de marketing para junto desse processo. Sim. Porque é muito mais do que uma palestra, muito mais do que um evento apresentando coleção, é o dia a dia. Que ferramentas você está levando para apresentar de vias e fatos o que é feito do teu produto? Sim, entende? Porque, assim, às vezes, fez uma tapeta embutida super difícil e veio para lá, veio para cá. Estou falando da tapeta, podia ser outra coisa, um babado, né? Uma lese como essa, que foi costurada nesse teu viezinho aí tão delicado. Se ninguém entende que aquilo é difícil, se ninguém entende que ali demorou mais, né, que você tem uma cronoanálise, que assim, existe um tempo de se fazer aquele produto, como que o teu comercial vai explicar? Eu falo que o mercado de farmácia, ele está anos-luz no comercial do mercado de moda. Porque é como se vender moda fosse fácil. Entendeu? Sim, Só que não é mais, né, bebê? Só que mudou, né? Faz tempo. Então, a gente deveria olhar para a indústria de cosmético e principalmente da de farmácia. Porque um profissional, né, que vende remédio para um médico, explicando tudo que tem naquela fórmula, tudo, sem muitas vezes ele não ter feito uma faculdade de farmácia, é porque ele teve um bom treinamento e ele estudou bastante. Exato, E por que na moda a gente entrega um vestido e não diz se é um linho, não diz se é um crepe, não diz se é o que é um poliéster, não fala dos aspectos positivos e negativos das fibras naturais e fibras artificiais? Não, a gente simplesmente joga a coleção e diz, vende, bebê. Pode vender e bata a meta. E o pior, minha equipe é péssima. Meu problema é a equipe comercial. Meu problema é a equipe comercial. E a gente não dá um treinamento de vias e fatos. Quando eu falo treinamento, é ferramentas mesmo. Hoje nós temos no mercado plataformas nacionais maravilhosas de acompanhamento em loco. Nós temos até, assim, iPads mesmo que são deixados dentro de cada loja para a gente ver a lista da vez e entender o que falta e o que não falta para dentro dessa tua coleção. Entendeu? Então, assim, vamos também, óbvio que também a gente tem muitos problemas na parte comercial, eu vivo isso constantemente dentro da moda, mas, assim, na minha visão, falta muito treinar para o que você quer.
Porque a coleção é tua, o produto é teu. Aí tu quer ter inovação em tudo, tu quer ser diferente em tudo, mas na hora da equipe comercial tu quer igual de todo mundo. Então, Sim. não casa. Então, É por isso, são verdade. 3 projetos. Marca, produto e comercial. E eu me envolvo muito nisso. Tanto é que meu sonho é quando tudo acontece, tudo flui, e eu recebo um áudio. Ai, Raquel, não acredito. Essa semana eu recebi uma foto e era a dona da marca dizendo assim, eu nem sei como é que eu fazia antes. Aí isso para mim muda tudo. Porém, é isso que eu ia falar do porém. Todo relatório meu eu coloco, mantenha. É a constância. Gestão da mudança. Não adianta a consultoria se não tem gestão da mudança. Sim. Né? Porque, assim, minha empresa é uma empresa de consultoria. Eu vou te entregar as ferramentas e te ensinar como vai fazer esse dia a dia. Mas eu não tenho braços, nem quero de ficar, a não ser nos meus clientes fixos, que entra nessa equipe maior, que está comigo, e toda semana e tudo mais, são pouquíssimos, conto numa mão. E entra uma vaga, sai alguém, entra a vaga para aquela mesma. Assim, eu não amplio isso, porque não é o foco da limonada. Entendi. Não é. Sim, sim. E sim, precisa que você contrate a consultoria já sabendo que você vai fazer algum investimento em equipe. Porque senão, quem vai manter aquilo? Então, muitas vezes, você tem a consultoria da Limonar e se perde. Óbvio, ou da Limonar, ou de outras empresas de consultoria, porque se perde. É você entender, cara, esse método é interessante, por que eu vou perder ele? Eu vou ter que manter. Por isso que eu comparo muito com terapia, né, entre aspas, porque às vezes a gente, nossa, eu agora aprendi a me regular naquele sentido fazendo dessa forma. Por que eu vou perder isso? Para mim é tão importante treinar de manhã 40% é como se fosse um método, né, Raquel? Sim. E o restante realmente você, constância. É a constância, os resultados. Por isso que eu falo assim, se o teu terapeuta ir com você entendeu que 5 horas da manhã é o teu melhor horário para você treinar, se acordar bem, e isso vai ser importante para o teu funcionamento dentro da tua vida emocional. E aí, comparando isso agora com a empresa, que é um PJ, é uma pessoa jurídica, como que aquela empresa vai melhorar sem ter essa constância do planejar, essa constância do olhar? Né? Então, eu vejo como um organismo vivo. Sim. Eu amo ver as empresas clientes da Limonar como alguém. Tem uma frase célebre da Limonar, que se sua marca fosse uma pessoa, quem ela seria? Né? Eu amo essa frase. Maravilhoso. Raquel, aqui acabei de ter uma aula, assim, revivendo, né, a época que a gente teve curso. Tá muito, já passou, acho que já o prazo, né, produção, da gente encerrar. Eu disse, só me avisa, porque senão eu fico aqui. Mas eu gostaria muito de encerrar, que é algo que eu venho vendo muito nas redes sociais, algumas ativações de marcas e tudo, mas eu queria saber, assim, realmente, o teu pensamento sobre a questão da ativação, não voltada para o produto em si, mas voltada para a experiência, a vivência, né, de trazer, sei lá, cafeterias que a gente está vendo as marcas fazendo, corridas que algumas marcas também estão elaborando, enfim, vivências de yoga. Quais são essas experiências? Como é teu ponto de vista em relação a isso nas marcas? Pergunta maravilhosa e assim é o que a gente está vivendo muito hoje, mas assim é o cuidado que eu acho que tem que ter. Quando você não tem projeto de branding, você quer fazer uma corrida porque alguém fez, sim. Às vezes é um dinheiro perdido. Isso está em alta no mundo, porque na verdade não é em alta, é porque se tua marca é incrível, tu vai querer tomar um café dela. Tu vai querer provar, tu vai querer comer, são 5 sentidos. Vivenciar. Cheirar, tu vai querer cheirar, tu vai querer tocar, tu vai querer viver aquela marca. Nem que você tenha um chaveiro, porque você não tem condições de comprar agora uma blusa de lá. Né? Isso mesmo. Tanto é que no mercado de luxo, os produtos mais vendidos não são roupas nem bolsas, né? São cosméticos. Por quê? Porque nós temos condições de comprar um batom. Né? Então, nós, assim, né? A massa tem condição de comprar produtos mais baratos, né? Mas só em ter e desejar aquele produto e ter, aí você vai para a massa. Mas o que eu ia falar para você era o seguinte: experiência é algo que, para existir essas ativações e fazer sentido, primeiro o projeto. Então, eu vejo muita ativação, fico feliz que isso tenha acontecido, mas para você entender se uma pessoa quer ir para uma corrida da Track and Field, você tem que ser a Track and Field, que monta um café dentro da loja, né? Um Instagram separado do café. Então, são pilares de dentro da mesma marca que estão fluindo para dentro da mesma marca. Então, por que fazer uma corrida na minha marca igual fulaninho se não tem nada a ver comigo? Ou pior, quem eu sou, né? Então, gosto, adoro, mas dentro de um projeto, dentro de responsabilidade. Legal. Até a escolha de influenciador, tudo isso cai para o teu projeto.
Perfeito. É Raquel, agradeço demais. Eu É um que prazer agradeço. sempre estar batendo papo com você. Eu sempre saio das nossas Thaís. conversas bem mais ricas. Eu acho, no entanto, que hoje eu acho que eu fiquei assim, tendo uma aula ao vivo e Meu particular. Deus do céu, minha linda. Mas queria te perguntar quem é que tu indicaria também para estar aqui com a gente, batendo esse papo, trazendo sua vivência, experiência de moda. Eu vou indicar um grande amigo, um grande profissional, que ele começou na moda, teve muita experiência na moda e depois não está mais agora exatamente na moda, mas eu amo indicá-lo porque ele ainda atua, que é o David Fama. Ele, para mim, é o melhor profissional de Perfeito. VM que você vai encontrar. Hoje ele atua como gerente de marketing, então tu vai ter um papo muito legal. Legal, legal. Eu adoro ver a moda de uma forma multidisciplinar e trazer profissionais que foram. Hoje além de moda, eu estou em outros mercados, então a moda vai levando você para todos os outros universos. Então eu gosto muito de indicar o David, porque ele é incrível. Pois então pronto, em breve, quem sabe, o David aqui. E Raquel, as pessoas que queiram lhe seguir, queiram conhecer também sobre a Limonar. A Limonar não é só, né, a questão da consultoria, acho que é principalmente a consultoria, mas tem palestras, tem cursos, né, e tudo mais. Quais são os arrobas, né, e os meios que as pessoas podem te seguir? Bom, a Limonar é uma empresa de organização de negócios de moda, onde a gente tem consultorias, palestras, workshops, e aí a gente personaliza muito também para o que você tem necessidade. Adoro construir junto o que você precisa. Para seguir a gente, vem Limonar, né, no nosso Instagram oficial. E o meu, como também é uma extensão da Limonar, se você quiser seguir, é o Raquel V. Medeiros, Raquel com QU normal, Raquel V. Medeiros e vem Limonar. Me sigam e muito em breve cursos também vindo. Esse ano a gente está devendo ainda a nossa imersão presencial, mas ela vai vir, vai acontecer. Enquanto isso, vocês acompanham a gente aí no nosso digital também, nos cursos. Maravilha. Raquel, muito obrigada por essa Eu troca que agradeço, maravilhosa. Thaís. Olha, te ver assim, tão incrível, tão linda, tão comunicadora. Você é incrível. Fiz parte da sua banca de monografia e você já era incrível, né? Eu sempre olhei para um aluno diferenciado e disse, essa aqui vai longe. Te ver agora brilhando em tantos pontos, assim, é lindo. Parabéns, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Precisando, eu tô aí para você. Essa parceria não vai passar por aqui. Que não. Obrigada. E você, se quiser nos seguir, é @ThaísCunha_, @Cindy Roupas e @Casa de Vovó Dedé. Espero que vocês tenham amado, assim como eu, essa consultoria aqui particular. Um cheiro e até a próxima!